Olha, a gente volta a falar de vacinas. O governo federal autorizou estados, municípios e o setor privado a comprar vacinas contra a Covid com registro ou autorização temporária de uso no Brasil. Quem vai falar com a gente e explicar um pouco mais dessa decisão é o advogado Juliano Pessoa, que está conosco pela internet. Doutor Juliano, boa noite, bem-vindo aqui ao Cidade Alerta mais uma vez. Na prática, o que é que pode ser feito a partir de agora com essa autorização, não é? A qualquer momento essa compra pode acontecer, ou como a gente já tinha discutido aqui, só caso o governo federal não cumpra a parte dele, é que os estados e municípios podem comprar. O que é que, vamos traduzir, na verdade, o que diz essa nova medida? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos que nos assistem. É uma satisfação mais uma vez. De fato, eu diria que essa inovação legislativa, ela amplia e muito o enfrentamento à pandemia, né? Acho que o Brasil até demorou um pouquinho para ter esse tipo de legislação. Se nós lembrarmos, o ano passado, existiu um grande dilema em relação à aquisição ou não das vacinas do laboratório Pfizer, né, por conta daquela cláusula de responsabilidade civil que o governo achava que era uma cláusula leonina, né, que era desproporcional, etc. Mas vale lembrar que só a Argentina e Venezuela e o Brasil não quiseram aderir a esse tipo de pacto, né? 69 outros países, incluindo Estados Unidos e vários países da Europa, aderiram mesmo com essa cláusula. Então, essa legislação, na realidade, ela trata também da responsabilidade civil. Então, ela autoriza os entes federativos, né, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal a arcar com essa responsabilidade, e aí elimina esse dilema aí que o governo federal vinha travando desde o ano passado. Então, facilita todo esse trânsito. E, de fato, poderá haver essa aquisição, tanto pela União como pelos entes federativos, né? A gente já vê aí a movimentação de alguns governadores e alguns prefeitos até nesse intuito, né? Se a gente levar em consideração aquela decisão do STF, que nós chegamos a comentar aqui, você se referiu agora, a gente já pode até, utilizando aquela mesma decisão, enxergar que essa movimentação é lícita, né? Porque cada dia que passa a gente vê o governo federal cada vez mais dizendo que o número vai ser menor do que o número previsto anteriormente. Então, a legislação vem eliminar essa discussão da responsabilidade civil, principalmente. Então, já é possível, por exemplo, a partir, né, dessa decisão, dessa nova lei aí, assinada pelo presidente, né, que os estados e municípios também possam correr atrás, né, de outras formas de receber mais vacinas, né? Agora, doutor, em relação a havia uma dúvida sobre se essa lei, por exemplo, autoriza empresas não públicas, mas empresas do setor privado a também adquirirem vacina. Elas podem adquirir para vacinar os seus funcionários? Ótimo, excelente pergunta. A lei também trata sobre isso, tá, sobre a aquisição por meio do mercado privado, mas o grande detalhe é o seguinte: existe uma previsão da legislação que, caso o governo federal ainda não tenha atingido a meta, né, dos grupos prioritários, mesmo que a empresa adquira, ela terá que doar 100% da compra para o SUS. Somente após o cumprimento da meta pelo governo federal desses grupos prioritários é que a empresa terá a possibilidade de ficar com 50% da compra. Mesmo assim, os outros 50% ela terá que doar integralmente para o SUS. Então, existe essa flexibilidade, mas por hora, pelo menos nesse início, né, como a gente tem muito pouca vacina ainda chegando, né, e consequentemente o número prioritário é grande, né, a gente tem mais de 200 milhões de habitantes, então a gente está falando de milhões de pessoas no grupo prioritário. Então, naturalmente, é provável que as empresas, né, privadas não se movimentem tão rápido para poder fazer essa aquisição, já que ela terá compulsoriamente que fazer essa doação para o governo federal. Então, isso a gente só vai ver com maior volume, provavelmente depois que essa meta inicial do governo for cumprida. Mas é uma questão já interessante, mas eu aproveito também para destacar que muita gente vem confundindo essa abertura do mercado privado poder adquirir com a possibilidade de comercialização de vacinas. Tá? Isso aí não houve autorização para isso. A lei faz a ressalva que a empresa poderá adquirir, porém, ela poderá vacinar seus funcionários, mas sempre a título gratuito. Ela não poderá, em hipótese alguma, comercializar essas vacinas.
E tudo atrelado à questão da vacinação no país. Então, assim como o senhor falou, não é interessante agora uma empresa privada, né, por mais que queira comprar, ela não vai poder vacinar os seus próprios funcionários. Ela teria que comprar a vacina para doar para o Estado, e o Estado iria, né, o Estado, eu falo, o ente federativo como um todo, não o Estado, né, a região que a gente está, né, teria que doar ao SUS, né, e aí haver essa vacinação. Possivelmente, quando a gente já tiver com 80%, 90%, que a gente torce, né, e espera que seja o mais rápido possível, mas pelo andar da carruagem está difícil, a gente possa ter essa possibilidade também por parte das empresas. Agora, é importante dizer, não está autorizado ainda, né, compra e comercialização, exatamente você vai, vou pagar para me vacinar, vou naquele laboratório, naquela clínica de vacina para me vacinar. Isso não está permitido, não está autorizado no Brasil, não é, doutor? Exatamente, mesmo que lá na frente, né, quando a meta for cumprida, e uma empresa de repente deseje fazer essa aquisição e ela vai poder reter 50% dessa compra para si. Mas ela, em momento algum, ela vai poder comercializar isso. Se ela fizer isto, ela certamente será penalizada porque a legislação não autoriza. A gente está vivendo aí dimensões gigantescas da pandemia, então a prioridade é a sociedade como um todo, não é ninguém oferir lucro com esse tipo de negociação. Então, isso será vedado e certamente fiscalizado. Eu gostaria só de trazer também uma outra informação, porque juntamente com essa lei, que é a Lei 14.125 de 2021, houve uma outra legislação, que é a 14.124, que trata de medidas excepcionais. Então, ela ampliou ainda mais. Ela ampliou ainda mais a possibilidade da União, né, e dos entes adquirirem vacinas que sequer têm o registro aqui na Anvisa. Então, é um outro ponto interessante. Poderá ser feita a aquisição de materiais, de insumos, inclusive, dispensando-se o processo licitatório. Então, essa é uma outra inovação que essa legislação traz e facilita, na realidade, né, esse é que é o grande detalhe, facilita a aquisição por todos os entes e, especialmente, lógico, pelo governo federal. O que a gente não pode é aquela discussão travada, né, cada um jogando a responsabilidade para o outro e a população pagando o preço lá na ponta, sem a vacina chegar em quantidade satisfatória para que a gente tenha a maior quantidade de pessoas possível imunizadas. Esse é que é o intuito. Doutor, muito obrigado. Né? É verdade, já perdemos muito tempo em discussões, né? A gente tem que ter ações. E se toda essa preocupação com a vacina acontecesse lá atrás, quando o mundo foi atrás de vacina, talvez a gente já tivesse, não com 4% da população, mas com muito mais gente vacinada. Obrigado, doutor, pela sua participação. Uma boa noite, viu? Eu que agradeço. Uma satisfação. Boa noite para todos.